Diferente de 2013, a Microsoft inicia a geração de videogames ditando as regras. Fica no vídeo que a gente vai raciocinar junto sobre essa história aí. Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Pessoal, nesse vídeo aqui eu queria trocar uma ideia com vocês sobre esse início de nova geração de consoles. Hoje a Sony finalmente falou o preço do PlayStation 5 e as coisas que vão vir com ele no lançamento. Deu data, deu pré-venda e tudo mais. E eu quero comentar com vocês aqui sobre por que eu acho que a Microsoft ditou as regras dessa vez e por que muita coisa está sendo feita baseado nas coisas que a Microsoft está propondo. Eu sou o Ranieri, eu sou fã de Xbox, mas primeiramente eu sou gamer, então eu respeito todas as outras plataformas e se você chegou até aqui através do vídeo, através da thumb, através do título, sabe que você é muito bem-vindo. Vamos debater aqui as coisas que vão iniciar a nova geração e por que eu acho que a Microsoft dessa vez ditou as regras. Hoje finalmente a Sony falou sobre o PlayStation 5, falou o preço, falou o dia que vai lançar e deu a data do pré-order. Com relação ao preço, a Sony simplesmente deu valores bem bacanas e eu acho que um deles foi puxado exatamente por causa do valor do Xbox Series S, tá? A gente, antes de saber o preço do PlayStation, muitos vazamentos sugeriam que o videogame podia custar até $600. E eles seguraram o preço do videogame até o último minuto, tecnicamente falando. Esperaram a Microsoft falar o preço dela, esperaram falar sobre o outro videogame, que com certeza ela já sabia que ia sair, ela só não sabia o valor e etc. Para então falar o valor dela. A Microsoft iniciou todo esse processo falando do valor do Xbox Series X, $499. Não podia ser mais alto do que isso o valor da Sony, por mais que ela quisesse, porque senão ela não ia vender o videogame no início. E como a gente sabe, quem vende primeiro é que se dá melhor na geração. Quando o Xbox Series S foi anunciado, ou ele foi vazado, porque na verdade o anúncio era para ter sido feito essa semana, quando ele vazou o valor, a gente falou assim, nossa, não vai dar para a Sony baixar bastante esse valor aí, porque ela tem dois consoles que são praticamente iguais. O videogame da Sony é simplesmente uma versão com disco e outra versão sem disco. Não são dois videogames diferentes, é uma versão com disco e uma versão sem disco. Daí, ela não podia fazer muita coisa. A gente sabe que numa linha de produção, um drive de CD, por exemplo, ele não custa mais do que $20, estourando $20. E a Sony anunciou o preço dos videogames da seguinte forma, $499 para a versão com disco e $399 para a versão sem disco. Ela está subsidiando mais ainda o valor da versão sem disco, porque $100 não pagam o drive, vai pagar 5, 6 drives num valor assim, numa linha de produção grande como é uma linha de produção de um console. Com esse valor de $399, a gente percebe que eles tiveram que chegar nesse valor em cima da hora e só depois que a Microsoft falou o valor do Series S. Apesar de ser um videogame, o videogame da Sony ser melhor do que o Series S, é o preço que impactou nisso daí. O preço do Series S que impactou nisso daí. Quando vazou os valores da Sony, por exemplo, a gente vinha valores que beiravam $600 e sempre os vazamentos eram mais pro lado da Sony, nunca tinha um vazamento assim desse tipo pro lado do Xbox Series X. A gente quase sempre sabia que ia ser $499. Eu mesmo já sabia o valor do videogame em março, quando foi anunciado o videogame, porque eu estava jogando Fortnite com um amigo meu e um ex-gerente do Mixer estava jogando com a gente. E a gente comentou, tu não sabe o valor do Xbox Series X? Ele falou, claro que eu sei, $499. Aí eu falei, como é que tu sabe? Não, nenhum Xbox é lançado fora desse valor, vai ser $499. Aquilo ali soou como é a ideia dele e tal, mas no final das contas era isso mesmo. No caso da Sony, eles tiveram que segurar o valor até o último minuto para poder subsidiar o valor do videogame, senão eles iam perder muito, né? E voltando aqui, o valor do videogame sempre foi especulado na faixa dos $600, né? E com o valor do videogame mais simples, né, sem drive, na faixa de $499. Só que quando o Xbox anunciou o Series S, a coisa pesou pro lado, eles tiveram que baixar mais ainda o valor. Então, estipulou-se o teto do preço da nova geração. $499 para os videogames top,
399 para o videogame sem drive, isso está subsidiado, isso a gente sabe, não tem nem como negar isso daí. E 299 para uma versão mais simples da nova geração. Diferente do videogame da Microsoft, que foi projetado separado, o Xbox Series X é diferente do Xbox Series S. A Sony só simplesmente tem que tirar um drive dali da brincadeira. Então, tipo, para ela, foi mais simples decidir isso em cima da hora. E esse é um dos pontos que eu acho que a Microsoft definiu o valor da próxima geração. Se a Microsoft não tivesse falado o valor do Series S, ou se ela não tivesse falado sobre o Series S até o momento, fatalmente a versão mais simples do PlayStation 5 iria custar 449, como muitos e muitos sites já estavam especulando esse valor. Até maior a versão com disco, 599 no caso, né? Então nesse ponto a Microsoft sim ditou o início e o valor da geração, esse é um ponto. Foi anunciado pela Sony também que o PlayStation 5 vai ter uma espécie de retrocompatibilidade que funciona baseado na assinatura da Plus. Até agora não foi dito mais nada sobre isso, mas o que foi dito e o que está lá no site da Sony é o seguinte: se você for assinante da PlayStation Plus, você vai ter um catálogo de mais ou menos uns 100 jogos que tem os melhores jogos do PlayStation 4 e vão sair para os jogadores de PlayStation 5. Não é uma retrocompatibilidade do sentido, eu vou pegar o meu God of War, colocar no meu PlayStation 5 e ele vai rodar. Como é o caso do Xbox One, Xbox Series S, como vai ser. A gente não tem que pagar nada mais por isso. A gente simplesmente pega o nosso disco, coloca lá e joga. Acabou. Se ele tá na lista de jogos retrocompatíveis, vai rolar. No caso da Sony, ficou uma coisa que, tipo, obriga o cara a ter PlayStation Plus para poder ter acesso à retrocompatibilidade. Ou seja, ter acesso a esse catálogo que eles vão escolher de jogos que rodavam no PlayStation 4, né? Então, tipo, fatalmente vai ter um God of War lá, por exemplo, mas você só vai poder jogar ele se você for assinante da PlayStation Plus. É bem diferente do esquema que a gente tem de retrocompatibilidade já existente há muito tempo nos Xbox One, por exemplo, né? Por aí a gente vê que, mais uma vez, a Microsoft ditou as regras, porque quando ela apresentou a retrocompatibilidade do Xbox One, o pessoal do lado azul virou a cara, falando: pra que eu vou querer retrocompatibilidade? Eu não comprei um videogame novo para jogar jogos velhos. Meu amigo, eu jogo jogo do 360 até hoje, principalmente porque eu ainda tenho amigos que não têm Xbox One e eles jogam Gears of War 3, por exemplo, e eu consigo jogar com eles. Eu também uso retrocompatibilidade para jogar o meu The King of Fight 13, por exemplo, que tem no Xbox 360. Eu uso para jogar no meu Street Fighter 4, a versão original do jogo da Capcom, né? Aquela versão que foi portada e etc. Então, para mim, a retrocompatibilidade é uma coisa que está presente e que eu não me vejo sem. E ela passou adiante nos videogames novos, né? E vai funcionar muito melhor. A gente vai jogar os jogos do Xbox One no Series S ou no Series X melhorados, né? E ainda vai ter a retrocompatibilidade como a gente sempre teve com o 360 e com o Xbox original, sem pagar nada mais por isso. A gente não tem que ter uma assinatura de Gold, a gente não tem que ter uma assinatura de Game Pass para jogar. É só pegar seu disco, colocar lá, ou se você tiver o jogo na sua conta, é só baixar e jogar. No caso da Sony ficou uma coisa estranha, obrigou a galera a ter que pagar a Plus, e só a galera do PlayStation 5 vai ter acesso a esses jogos que eram do PlayStation 4. Então, tipo, é meio que uma retrocompatibilidade misturada com Game Pass pago. E naquela época que eles falavam isso, né, do tipo, pra que eu vou querer um videogame novo pra jogar jogo velho? Eles viram que não tinha como fugir disso, né, porque a retrocompatibilidade é uma coisa que agrega valor. Então, tipo, dessa vez eles tiveram que admitir que sim, precisa, mas fizeram dessa forma, né, não deixaram a galera jogar e escolher os jogos que já tinham, colocar lá e jogar. E eu acho que daria pra fazer, porque a arquitetura do PlayStation 4 é muito parecida com a do PlayStation 5, né, então, tipo, ia limitar a galera de jogar o jogo que já tem ali, né. Então, mais uma vez, a Microsoft ditou sim as regras, impondo a retrocompatibilidade como sendo um valor agregado ao videogame, e eles tiveram que fazer uma coisa paliativa para combater isso daí. Então sim, mais uma vez a Microsoft ditou as regras aí. Outra coisa que também foi mostrada na conferência da Sony foram os jogos. Muitos jogos ali aparecem como sendo exclusivos temporários do console. Eu acho que, se eu não me engano, foram só 2 que apareceram novos, né? Eu gostei bastante da conferência da Sony, pra falar a verdade. Eu acho que foi bem coesa. Os caras dessa vez foram direto ao ponto, falaram o que tem ali pra falar, sem ficar enrolando como foram as outras, né? Na verdade, a da Microsoft também teve umas que foram assim, ficaram enrolando em vez de ir direto ao ponto e falar. E dessa vez eles falaram preço, data de lançamento,
desenvolvimento e etc. Eu gostei dessa coisa, eles perceberam que não dá para deixar os jogos mais exclusivos. Isso também é uma coisa que a Microsoft ditou na geração, nesse início de geração. A Microsoft, ela expandiu o Xbox, então o Xbox agora tá na nuvem, tá no seu PC, tá no seu console, e para o consumidor isso é muito bom, não fechar a plataforma num único hardware, né? A Sony viu isso, tanto que os jogos que estão aparecendo lá, que apareceram na conferência, eu acho que o Horizon e mais um outro lá, que não é o do Spider-Man, não vão sair para PC, mas todos os outros que eles mostraram, no rodapé tá assim: exclusivo, temporário do console e também disponível no PC. Então eu acredito que também isso seja um reflexo dessa decisão, dessa coisa da Microsoft, né? Não tem como fugir disso, cara. Vocês têm que liberar a mente de vocês para todo mundo poder jogar, todo mundo poder se divertir. É melhor para todo mundo. Esse negócio de fechar um jogo numa plataforma só não é legal. Eles viram o sucesso que foi lançar alguns jogos, né, do PlayStation 4 no PC. A galera comprou em peso, todo mundo se divertiu, eles fizeram dinheiro porque os caras iriam abrir mão disso agora. Eles viram que funciona, por que não, né? Por que não? A Microsoft já tinha visto antes. Então também é um motivo, um dos motivos pelo qual a Microsoft também ditou as regras nessa situação. Se eles ficassem travados com o videogame ali no jogo só no PlayStation, sem tirar ali e fornecer para o PC também, eu acho que eles iam minguar, porque o valor agregado que a gente tem no Xbox é muito alto. Se a gente parar para pensar o que é o Game Pass, por exemplo, é muito valor agregado. A gente ali joga pra caramba e tem acesso a um monte de jogo. Às vezes você tá apertado, a gente é brasileiro, a nossa realidade é difícil. Pagar 250 num jogo, caramba, a gente vai ali e faz uma assinatura de R$40 por mês e você tem acesso a mais de 200 jogos pra você jogar, e muitas vezes tem ali jogo lançamento, tá ligado? Ah, não é um grande lançamento, não é um AAA, não, tem também, tem de tudo que é jeito ali. Tá certo, não são todos os jogos AAA que saem ali, mas alguns saem, então dá pra você se divertir sim, dá pra você brincar ali. E principalmente os jogos da Microsoft saem. Então, tipo, se você é fã de Xbox, se você é fã dos jogos da Microsoft, né, da Xbox Games Studios, vai estar ali pra você jogar. Você não tem nem que se preocupar com isso. A galera nem pensa mais em comprar jogo de Xbox Games Studios. Ela pergunta assim: quando que sai no Game Pass? Essa é a pergunta. Ah, tem no Game Pass? No Xbox a coisa é mais ou menos assim. Então, pra gente que é brasileiro, que tá ralando, que o videogame é caro e etc., o Game Pass ele ajuda pra caramba. Então, tipo, a Sony viu isso, cara. A Sony percebeu que, não vai dar pra competir com os caras se a gente não tiver uma coisa ali pra rebater isso daí. Então foi criado esse negócio aí da Plus. Fatalmente vão ter outras coisas também surgindo. Mas os caras têm que fazer alguma coisa, porque pagar $70 num único jogo hoje não faz mais sentido. Eu vou fazer um vídeo explicando as vantagens do Xbox Game Pass pra vocês poderem tentar abrir a mente de vocês verem que nem jogador de Xbox só se dá bem com isso daí, beleza? A gente também tem que prestar atenção que a Microsoft também aprendeu com a Sony, né? A gente tem que prestar atenção que a Sony fez jogos primorosos nessa geração passada, né? Nessa geração de PlayStation 4, por exemplo. São jogos grandiosos, Last of Us, God of War, por exemplo, assim, os que vêm de cabeça, de cara, né? Que são grandiosos, a galera adora jogar os jogos. E a Microsoft nessa geração não deu tempo para fazer isso, né? Eu não vou dizer nem que não deu tempo, mas ela fez sim. Eu acho que Forza Horizon é um dos melhores jogos da geração Xbox. Os 3 jogos são muito bons. Não teve jogo nenhum naquele nível de jogo de corrida para bater o sucesso deles. Então eu acho assim, eles são bem capazes de fazer jogos nesse tipo também, só que tinha que consertar a cagada do Don Metric quando lançou o Xbox One falando de TV, e a gente sabe que quando a gente lança uma geração, jogos já são feitos, já estão sendo feitos há anos antes, entende? Então não dava para fazer uma coisa correndo, e a Microsoft não teve muito tempo, ao meu ver, para combater o que a Sony já tinha criado e estava tudo programado para ser lançado, e a Sony nesse sentido se deu bem. Então a Microsoft percebeu isso e falou, não, a gente tem que dar um jeito na próxima geração, não pode ser do jeito que tá. O que a gente vai fazer? Vamos sair comprando os estúdios aí, compraram 15 estúdios, então tipo, se ela não aprendeu com o erro, né, de não ter feito jogos a tempo, etc, ela tem 15 estúdios agora comprados e já estão fazendo jogos pro Xbox, Series S, Series X, etc. Então a gente fatalmente vai ver coisas bem melhores do que a gente não viu na geração do Xbox One, por exemplo.
E isso graças a essa coisa da concorrência, né? Se não existisse isso, né, de um tentar buscar o que o outro fez e tentar melhorar, não cresce, não anda. Por isso que monopólio é uma bosta. A gente não pode deixar nada na mão de uma empresa só. E isso é bom pra gente como gamer, né? A gente teve aí essa disputa de preços, né? Então os preços, eles foram um lutando preço com o outro e pronto, é 499, vai ser 499 e ponto final, daí para baixo cada um faz o que quiser. E essa coisa também dos serviços e da retrocompatibilidade, a gente só ganha com isso. A gente como gamer só ganha. Eu fico aqui pensando assim, às vezes, falo assim, gente, como é que tem gente no mundo que briga por bobeira, né? Cara, tipo, o meu videogame é melhor que o seu videogame não é melhor que o meu, que não sei o quê. Em vez do cara falar assim, pô, isso aqui é muito bom no PlayStation, caraca, isso aqui é muito bom do Xbox. E cara, isso aqui é bom pra mim, isso aqui é bom pra mim, e você pega o melhor de um e de outro e se diverte com isso, né? Não, o pessoal fica naquela briga. Eu acho aí que isso não vai pra frente, isso não é legal, na real. Eu sou aquele tipo de jogador que gosta de jogar de tudo. Eu tenho minha preferência sobre Xbox, eu gosto de Xbox, por diversos aspectos, seja pelo ecossistema do videogame como um todo, a forma como eles funcionam, a forma como, quando eu compro um jogo no Xbox, como ele está disponível nos outros lugares para mim. Então, para mim, eu gosto mais do Xbox por isso, né? Eu sei que falta jogo para ele nesse sentido, jogos grandiosos como a Sony fez, mas eu também acredito que a Microsoft, ela acertou e ela vai corrigir esses erros do passado nessa geração nova, com os estudos que ela conseguiu. Então eu acho que a disputa vai ficar até melhor também. A Sony também não vai querer ficar para trás. Os jogos que vão sair lá vão ser também porretas, os caras vão repetir o sucesso, eles já sabem a fórmula, eles já sabem como funciona, assim como a Microsoft também já sabe que serviços e valor agregado também atraem um consumidor, e uma tá aprendendo com a outra na disputa. Isso é muito bacana. A gente tá no meio só usufruindo da parada. Ainda tem gente que quer separar isso pra dizer que, tipo, o meu videogame é melhor que o seu videogame é melhor que o meu. Bom, galera, é isso. O que vocês acharam aí dos anúncios da Sony? Vocês acham que eu tenho razão? Tô viajando na batatinha? Ou se eu tô olhando pra um olhar de gamer, tá? Que tá pensando mais na grana que ele vai gastar com jogos? Eu pelo menos estou pensando dessa forma, né? Como eu vou consumir videogame daqui pra frente, e o que as duas plataformas, as três, né, Nintendo também no meio, elas podem me oferecer aí de bom, e eu tô tentando analisar isso com bastante calma. O que vocês acham? O que vocês gostaram? Vocês acharam que o anúncio da Sony ficou devendo? Foi bacana? Essa história aí da retrocompatibilidade meia louca deles aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. A galera sabe que eu tô conversando direto. Deixou ali embaixo escrito, eu converso, respondo na boa, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu pretendo fazer mais vídeos como esse, tá, galera? Se estão gostando, por favor, deixa o like aí. É nóis? Então é isso, galera. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!